O que realmente sabemos sobre o outro mundo? E o que nos dizem as pessoas que afirmam ter tido experiências de quase morte? Será que a morte é realmente o fim, como muitos acreditam? Ou será que é apenas o começo de algo muito maior, além da nossa compreensão? Você é daqueles que tem certeza de que a morte não é o fim, que existe algo além da nossa realidade física? Ou talvez você ainda tenha dúvidas sobre o que acontece depois que partimos deste mundo? Se você se encaixa em qualquer uma dessas perguntas, então este vídeo é para você. Fique comigo até o final, porque vou revelar segredos e descobertas que podem mudar para sempre a sua visão sobre a vida após a morte. Vou te contar as revelações mais profundas de Thomas Lawrence, um pensador que desafiou todas as crenças convencionais e teve experiências que até hoje intrigam a humanidade. Agora me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? E mais importante, você acredita em vida após a morte? Ou talvez já tenha tido uma experiência inexplicável, como um ente querido que já se foi e apareceu em um sonho ou sinal. Tudo isso tem uma explicação. Prepare-se, pois vamos explorar juntos o maior mistério da humanidade. A experiência de Thomas Lawrence. Revelações surpreendentes. Thomas Lawrence, um homem que transcendeu os limites do conhecimento convencional sobre a vida e a morte, teve uma experiência pessoal que desafiou tudo o que sabíamos até então. Suas vivências não apenas questionaram as crenças tradicionais sobre o que acontece após a morte, mas também revelaram uma realidade além da compreensão humana. Durante uma série de eventos extraordinários, Lawrence entrou em contato com o que ele descreveu como o outro mundo. Ele não apenas teve experiências de quase morte, mas também relatou visitas espirituais e comunicações com seres que estavam além da vida terrena. Suas descobertas sobre o além não se limitavam a uma visão de túnel ou uma luz no fim do caminho, como muitos imaginam. Em vez disso, ele compartilhou relatos de encontros com consciências que habitam dimensões além da nossa, revelando uma complexidade de vida após a morte que vai muito além do que é comumente aceito. Uma das revelações mais surpreendentes foi sua percepção de que o outro mundo não é um lugar distante, mas uma realidade paralela que interage conosco de maneira invisível. Ele acreditava que, ao atingir certos estados de consciência, como a meditação profunda ou a prática de autossugestão, as pessoas poderiam acessar essas dimensões e ter uma experiência direta com os que partiram. Lawrence dizia que, ao contrário do que muitos pensam, a morte não é um fim definitivo, mas apenas uma transição para uma nova forma de existência. Essas revelações foram descritas por ele como algo muito mais profundo do que simples visões espirituais ou experiências místicas. Lawrence argumentava que o outro mundo possui uma estrutura lógica e é governado por leis universais, o que lhe conferia uma realidade sólida, não sendo apenas um conceito abstrato ou uma ideia vaga. Ele descrevia os habitantes desse outro mundo como seres conscientes, não apenas almas errantes, mas entidades que evoluem e interagem entre si e com o plano físico de maneira muito mais complexa do que imaginamos. Essas descobertas foram chocantes e, para muitos, difíceis de aceitar. Lawrence estava propondo um novo modelo de vida após a morte que fugia completamente da narrativa religiosa ou materialista comum. Seu trabalho abriu portas para novas interpretações sobre o que acontece quando deixamos nossos corpos físicos e adentramos uma realidade invisível, mas cheia de significados e possibilidades. Esses relatos são um convite para repensarmos a nossa visão sobre a morte, o além e o destino final da alma. Thomas Lawrence mostrou com suas experiências e estudos que o outro mundo não é como nos contam. Ele é bem mais complexo, interativo e, acima de tudo, está muito mais próximo do que imaginamos. O outro mundo, segundo Lawrence, uma visão diferente.
Thomas Lawrence propôs uma visão radicalmente diferente do que tradicionalmente se pensa sobre o outro mundo. Para ele, a realidade além da morte não é apenas um lugar distante e abstrato, como frequentemente é descrito em muitas religiões ou crenças populares. Ao contrário, ele acreditava que o outro mundo é uma extensão da nossa própria realidade, uma dimensão paralela onde a vida continua de uma forma muito mais complexa e dinâmica do que imaginamos. Em suas experiências, Lawrence não encontrou um lugar de paz e serenidade, como muitos descrevem a vida após a morte, nem um local de tormento eterno, como algumas tradições religiosas sugerem. Ele viu um outro mundo muito mais multifacetado, onde a existência não era linear e as almas não eram apenas espectros vagando sem rumo. Para Lawrence, a vida após a morte era uma realidade orgânica, repleta de possibilidades de evolução e aprendizado. Ele acreditava que as almas continuam a se desenvolver, interagir e até mesmo modificar sua consciência após a morte. Uma das descobertas mais impactantes de Lawrence foi a ideia de que o outro mundo não é uma terra distante ou isolada, mas uma dimensão que coexistem com o nosso próprio universo físico. Ele explicou que a interação entre o mundo material e o espiritual é muito mais próxima do que imaginamos. O que as pessoas normalmente consideram realidade é, na verdade, uma camada densa de percepção, enquanto o outro mundo é uma camada mais sutil, mas ainda assim extremamente presente. Lawrence também revelou que a transição da vida para a morte não é um processo abrupto. Ele acreditava que a morte é, na verdade, uma evolução da consciência, em que a alma abandona o corpo físico e entra em um estado de percepção mais elevado. Ao contrário da visão comum de que a morte é um fim definitivo e definitivo, ele via a morte como um processo de transição e expansão, onde as almas continuam sua jornada de aprendizado e autodescoberta. Além disso, Lawrence relatou encontros com seres espirituais que não eram apenas almas de pessoas falecidas, mas entidades conscientes que habitavam essa dimensão. Esses seres não eram considerados deuses ou anjos, mas sim consciências que também estavam em processo de evolução, como os próprios seres humanos. Ele acreditava que cada um de nós, mesmo após a morte, continua a crescer espiritualmente e pode, eventualmente, alcançar um estado de consciência mais elevado e interagir com o universo de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. Essa perspectiva inovadora de Lawrence sobre o outro mundo desafiou as explicações simplistas e convencionais que costumamos ouvir, seja na religião, no espiritismo ou na cultura popular. Ele ofereceu uma visão muito mais profunda e complexa da vida após a morte. Uma visão onde a jornada espiritual nunca se acaba, mas continua em uma busca constante de crescimento, compreensão e evolução. Essa compreensão não apenas desmistifica o conceito de morte, mas também traz uma sensação de esperança e propósito. Para Lawrence, a morte não é um fim, mas uma continuação, uma passagem para uma existência mais rica e cheia de possibilidades. E talvez a maior lição de sua visão seja que estamos todos, mesmo em vida, mais conectados a esse outro mundo do que imaginamos. Vida após a morte. O que realmente acontece? Thomas Lawrence foi um dos pensadores mais intrigantes a desafiar as visões tradicionais sobre a vida após a morte. Em suas observações e estudos, ele chegou a conclusões que diferem das explicações populares e religiosas sobre o que acontece com a alma após a morte. Para Lawrence, a morte não é o fim da existência, mas uma transição para uma forma de vida diferente, mas ainda assim contínua. De acordo com suas descobertas, a morte do corpo físico não significa que a alma simplesmente desapareça ou se perca no vazio. Pelo contrário, ele acreditava que a alma, ao deixar o corpo, entra em um estado mais sutil de existência,
uma dimensão paralela que, embora não visível para os sentidos humanos comuns, está bem próxima de nossa realidade. Esse outro mundo, segundo Lawrence, não é um lugar de julgamento final, como muitas crenças tradicionais sugerem, mas uma continuidade da jornada da alma. Lawrence descreveu a morte como um processo gradual e consciente, no qual a alma faz uma transição para essa nova forma de existência, onde as leis físicas e temporais que governam o nosso mundo não se aplicam da mesma maneira. A alma, ao se desprender do corpo físico, continua a evoluir, a aprender e a se expandir espiritualmente. Para ele, a morte não é um evento abrupto ou traumático, mas uma parte natural do ciclo da vida, em que a alma continua sua jornada em uma dimensão mais elevada. Ao contrário das narrativas que associam a morte a um fim definitivo, Lawrence via esse processo como uma mudança de estado. Ele acreditava que, mesmo após a morte, a alma não perde sua individualidade, mas passa a experimentar a vida de uma maneira diferente. Isso significa que a alma continua a manter sua essência, mas agora em um novo plano de existência, onde a percepção, o entendimento e a consciência se expandem. Além disso, Lawrence explicou que as almas podem interagir umas com as outras nesse novo estado. A ideia de um paraíso ou inferno eterno não se aplica da mesma forma em sua visão. Em vez disso, ele acreditava que as almas têm a oportunidade de continuar sua evolução, aprender com suas experiências anteriores e, eventualmente, se reunir com outros seres que compartilham da mesma jornada espiritual. Segundo ele, a morte é uma transformação da consciência, onde o ser humano passa a viver de acordo com leis espirituais mais complexas, que não estão limitadas às condições físicas do corpo. A alma, portanto, pode se comunicar com o plano físico, ainda que de maneira invisível, e estar presente em forma de energia ou de consciência em diferentes planos de existência. Essas teorias de Lawrence sobre a vida após a morte nos convidam a repensar nossa visão sobre o fim da vida. Para ele, a morte não é uma fronteira imutável, mas uma transição contínua para uma existência mais expansiva e mais conectada com o universo. O que acontece depois da morte é uma continuidade do nosso aprendizado e crescimento espiritual, uma nova fase da jornada da alma, onde novos horizontes de experiência e sabedoria se abrem diante de nós. Portanto, de acordo com Lawrence, a morte não deve ser temida, mas compreendida como um passo natural em direção a algo ainda mais significativo, onde a vida continua, se transforma e se expande além das limitações do corpo físico. Ele nos convida a olhar para o outro lado da morte, não como um fim, mas como um novo começo, conexão espiritual, comunicação com o outro mundo. Uma das partes mais fascinantes do trabalho de Thomas Lawrence foi sua crença na possibilidade de se comunicar com aqueles que partiram para o outro mundo. Para ele, a morte não era um ponto final, mas uma transição para uma existência diferente, onde a alma continuaria a evoluir e a se expandir. E o mais surpreendente, ele acreditava que a comunicação entre os vivos e os mortos não só era possível, mas poderia ser acessada por qualquer pessoa disposta a explorar os estados alterados de consciência. Lawrence afirmava que por meio de práticas espirituais, como a meditação profunda, é possível abrir canais de comunicação com o outro mundo. Segundo ele, ao acessar estados alterados de consciência, a mente humana pode transcender os limites do tempo e do espaço, permitindo uma conexão direta com as almas daqueles que já partiram. Ele via isso não como uma experiência mística ou sobrenatural, mas como um processo natural de percepção expandida, onde a consciência humana se conecta com dimensões mais sutis da realidade. Essa comunicação espiritual, para Lawrence, não se limitava apenas a visões ou comunicações intuitivas.
Ele acreditava que, em um estado de meditação profunda ou de transe, era possível não apenas sentir a presença de entes queridos que já se foram, mas também estabelecer um diálogo com eles. Ele argumentava que o ser humano possui uma capacidade inata de se conectar com o espiritual, e que essa habilidade poderia ser desenvolvida e cultivada ao longo do tempo por meio de práticas consistentes. Além disso, Lawrence apontava que, ao fazer essa conexão com o outro mundo, as pessoas poderiam obter informações valiosas sobre o propósito da vida, sobre o destino das almas e até mesmo sobre a natureza da morte. Ele acreditava que esses encontros espirituais poderiam oferecer um novo entendimento sobre a vida após a morte, mostrando aos vivos que o processo de morte é apenas uma transição e que os laços com aqueles que já partiram nunca se rompem verdadeiramente. Para Thomas Lawrence, essa conexão espiritual tinha o poder de mudar a percepção que temos sobre a vida e a morte. Ele argumentava que a compreensão da continuidade da alma e a capacidade de se comunicar com os que partiram poderia aliviar o medo da morte, proporcionando um senso de paz e aceitação. Se a morte não é o fim, mas uma passagem para um novo estado de existência, então o luto e a separação dos entes queridos se tornam mais fáceis de lidar, já que a comunicação com o outro lado é sempre possível. Essa visão desafiava muitas das concepções tradicionais sobre a morte e o além. Ao invés de enxergar a morte como um ponto final, Lawrence propôs uma abordagem mais holística e espiritual, onde a conexão entre os mundos físico e espiritual permanece viva e acessível a todos. Ele não apenas sugeria que a vida continua após a morte, mas também que, por meio da meditação e da abertura da consciência, podemos explorar essa continuidade de uma forma prática e profunda. Por fim, a proposta de Lawrence nos desafia a repensar como lidamos com a morte. Ele nos oferece a oportunidade de enxergar o outro mundo como um lugar onde a comunicação e a conexão continuam e onde nossas relações com os entes queridos podem persistir, mesmo após a morte física. Ao adotar práticas como a meditação, podemos expandir nossa consciência e, quem sabe, experimentar diretamente a conexão com os que se foram, enriquecendo nossa compreensão da vida, da morte e da continuidade espiritual. Reflexões finais. O que isso significa para você? Agora que exploramos as fascinantes ideias de Thomas Lawrence sobre o outro mundo e a vida após a morte, é hora de você refletir. O que essas revelações significam para você? A visão de Lawrence sobre a morte como uma transição para uma nova forma de existência desafia muitas das crenças tradicionais que temos sobre o fim da vida. Isso nos leva a uma pergunta profunda. Será que a morte é realmente o fim? Ou existe algo além, algo que ainda está além do nosso entendimento humano? A ideia de que podemos nos comunicar com aqueles que partiram, ou que a vida após a morte não é uma questão de fim, mas de continuação, pode mexer com a maneira como encaramos nossa própria mortalidade. Muitos de nós têm o medo da morte, da separação dos nossos entes queridos. Mas se a morte for apenas uma passagem, um processo de transformação, isso muda completamente nossa perspectiva. E é aqui que você entra nessa conversa. Quero saber o que você pensa. Você acredita que a morte é apenas o fim ou acha que existe algo mais, algo além da nossa compreensão? Já teve alguma experiência que o fez pensar sobre isso? Talvez tenha sonhado com um ente querido que se foi ou sentido a presença deles de uma maneira inexplicável. O que isso significou para você? Deixe sua opinião e experiência nos comentários. Vamos criar uma discussão rica e envolvente, onde podemos compartilhar nossas crenças, dúvidas e descobertas sobre o mistério da morte e da vida após a morte. Quem sabe, juntos, podemos encontrar novas respostas para essas questões tão antigas e profundas.
Lembre-se, o que acreditamos sobre a vida, a morte e o que vem depois não é apenas uma reflexão filosófica, é algo que molda nossas atitudes, nossos relacionamentos e até como vivemos o nosso dia a dia. Então, faça parte dessa conversa e compartilhe seu ponto de vista. E se você ainda não está certo sobre o que acontece depois da morte, saiba que, como Thomas Lawrence nos mostrou, talvez o maior mistério da vida ainda tenha muito a nos ensinar.